Sim, é importante se tem alguns dados, né? Porque realmente, com o passar do tempo, a gente não lembra de alguns detalhes, mas eu até fiz um apanhado aqui, macrodrenagem Arroio Montenegro. Dizer que havia realmente um anseio da comunidade, cada enxurrada, aqueles alagamentos, que entrava até em alguns estabelecimentos, era uma água fora do normal o volume que vinha. Mas, concretamente, isso começou em 2006. Eu até coloquei, tudo começou em 15 de março de 2006, quando o secretário de Obras Públicas e Saneamento do Rio Grande do Sul, Frederico Antunes, do meu partido, entregou ao prefeito Paulo Polé, que estava em exercício, o projeto realizado pela Concremate Engenharia e Tecnologia. O Estado pagou o projeto da obra de macrodrenagem. O valor foi R$ 83.461,05. E a obra orçada em mais de 4 milhões. Bom, feito isto, várias reuniões começaram a ser realizadas na comunidade, discutindo como seria. Eu participei praticamente de todas as reuniões, porque eu também, além de ser uma representante da comunidade, eu resido naquela região ali. Eu sei exatamente as enxurradas como são. Então, tinha uma polêmica quando foi definido que vinha a canalização pela Capitão Porfírio e entraria na José Luiz, como entrou, né, chegando a desembocar lá no arroio. Havia uma discussão que ela deveria vir pela Capitão Porfírio direto, sem fazer aquela curva. Então, foi um assunto polêmico, foi muito discutido e a obra começou. O contrato para o início da obra foi assinado pelo prefeito Percival em 2 de abril de 2009. Aquele ano de 2009, mesmo a obra já em andamento, gerou muita polêmica. Se via que alguma coisa talvez não daria certo. Como eu disse, durante todo aquele ano se discutia a funcionalidade do conduto, abril até o final do ano. Em 20 de janeiro de 2010, a imprensa noticiou que a Justiça aprova a obra do conduto, pois um laudo técnico solicitado pela Promotoria de Justiça deu parecer favorável ao projeto e à forma de execução da macrodrenagem de Arroio Montenegro. Aqui está a notícia. Justiça aprova a obra do conduto. Bom, assim como nós, vereadores, também os promotores não são técnicos. E, diante dessa dificuldade, o promotor pediu mesmo que um laudo, né? Aqui diz, ó, um laudo técnico solicitado pela Promotoria de Justiça deu parecer favorável ao projeto e à forma de execução da macrodrenagem de Arroio Montenegro. O resultado desfavorável ao questionamento da comunidade foi comemorado pela Administração Municipal, que considera essa uma definição em relação à obra. O parecer foi assinado pelo engenheiro sanitarista, Márcio, através da Unidade de Assessoramento Ambiental e Recursos Hídricos do Ministério Público. Bom, o Ministério Público se respaldou para ter uma posição. Estava correto o projeto e a execução prevista estava. Deu andamento. Continuou. Quem é que ia questionar isso? Quem é que iria questionar? Então, o que acontece? Depois, a empresa que estava realizando, que era a OEA, começou a obra, não concluiu, a Encopava Engenharia concluiu. Até houve um aditivo aqui, nós questionamos aquele aditivo, mas como é que iria se parar uma obra daquele vulto, nós considerando necessária, nós tínhamos que possibilitar que a obra fosse concluída. Votamos o termo aditivo. Então, o que acontece hoje? Ainda tem problemas. Fizeram lá na entrada, onde se capta, que entra água, fizeram aquela grade de proteção, alargaram para que realmente o fluxo venha. Mas eu tenho um questionamento. Por que se rompe em alguns pontos? Eu não sei se na saída está desassoreado. Eu acho que essa é a preocupação que nós temos que ter. Alguma coisa acontece que em alguns pontos ainda o asfalto levanta, não tanto quanto no início. Mas se realmente ali, no final ou início da José Luiz, ali é um problema. Se ele não estiver bem limpo, desassoreado, a água não consegue entrar, ela represa, ela tranca, ela explode, com certeza. Então, até em função de não se ter uma definição, eu acho que o assunto sempre continua, que as pessoas, a comunidade nos questiona como é que ficou esta obra, né? Até quero marcar com a Câmara e o prefeito Aldana, para nós termos uma posição assim definitiva.
Como é que está sendo feito esse desassoreamento? Nós fizemos pedido de informação, tivemos respostas assim, ó, não satisfatórias, algum tempo atrás, ainda no tempo do prefeito Paulo Azeredo, que não deixava muito claro se isso estava acontecendo. E não é só lá. Eu já venho falei na tribuna muitas vezes, que não é só lá no final, lá no Arroio, mas todas as bocas de lobo da cidade. Tem que haver um trabalho mais efetivo de limpeza, porque nestes pontos é que a água vai escoando. Então, ainda nós temos essa preocupação, mas, à época, nós fizemos inúmeras reuniões. E não se podia, nós não somos técnicos para dizer isso está certo ou não, como o promotor fez também. Ele também obteve, né, a aprovação do projeto, mas depois, em junho de 2010, instaurou inquérito sobre as obras de macrodrenagem do Arroio Montenegro, inclusive em função da empresa, como é que foi, que executou e depois não finalizou, entrou outra. Então, Arroio Montenegro foi isto que aconteceu. Essa foi a nossa participação enquanto vereadores. A parte dessa investigação do Ministério Público, em nenhum momento a Câmara pensou em uma CPI, não houve essa sinalização, e a senhora acha que caberia uma CPI para investigar esse caso naquela época? Olha, nós temos que deixar também o Ministério Público trabalhar. Cada um tem a sua função. Prefeito executa, nós fiscalizamos e quem cobra que seja executado realmente é o Ministério Público. Então, eles deram o andamento necessário. Ocorreu, a gente não cruzou os braços. Nós estávamos em contato direto com o Ministério Público, mas nós respeitamos o trabalho deles. Eles tomaram as providências cabíveis e necessárias. Então, não cabia uma CPI? Não dá para dizer que não cabia, mas naquele momento o que se fez foi acompanhar o que estava sendo feito. Ninguém cruzou os braços. Foi um trabalho conjunto. Vereadora, a gente tem uma escala de notas para a gravidade de cada situação aqui apontada. Numa escala de 1 a 10, a senhora considera, daria que nota para a situação toda que envolveu a macrodrenagem do Arroio Montenegro? Olha, eu acho muito difícil dar nota para alguma coisa. Porque quando se disponibiliza uma verba, quando a prefeitura faz um projeto, quando nós votamos favoravelmente, sempre se quer que dê certo. Agora, surgem situações, por N razões, que não funciona. Então, eu acho muito difícil dar nota. Eu acho muito difícil, acho complicado. Não teria condição de dar uma nota. O que eu quero é que tudo seja realizado da forma mais perfeita, mas nem sempre isso é possível, né?